Servidores da SUFRAMA apresentam as reivindicações da categoria para o Poder Legislativo e ameaçam greve. Ex-prefeito de Coari, Adair Pinheiro, é condenado a 11 anos de prisão e deputados comentam a decisão do TJM. CPI da pedofilia da Assembleia vai apurar denúncias contra o vereador de Apuí e PSB decide expulsar o parlamentar do partido. E ainda, presidente da Alean, deputado Josué Neto, avalia com cautela a PEC que pretende limitar o repasse de recursos aos tribunais de contas e assembleias legislativas em todo o país. Deputados debatem sobre o suposto pagamento de propina para as obras do gasoduto de Urucu. Sessão especial comemora o Dia da Consciência Negra. A Assembleia Cidadã faz doação de alimentos, remédios e brinquedos para instituições. Os principais fatos do dia agora no Alean Notícias. Boa noite. Os servidores da SUFRAMA apresentaram as reivindicações da categoria ao Poder Legislativo. Os trabalhadores pedem o apoio dos parlamentares estaduais na reestruturação do plano de carreiras e ameaçam greve. Na galeria e plenário da Assembleia Legislativa, servidores de carreira da Superintendência da SUFRAMA. Eles participaram de uma sessão de tempo proposta pela deputada pelo PP, Conceição Sampaio. A principal reivindicação dos trabalhadores é a reestruturação do plano de carreiras. De acordo com o sindicato da categoria, não há valorização dos funcionários da SUFRAMA em comparação aos que atuam no Planalto Central. Um trabalhador de nível médio no cargo de auxiliar de serviços gerais do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, por exemplo, tem um salário maior que o analista técnico-administrativo da SUFRAMA. Funcionário efetivo desde 2008, Nunes fala que a desigualdade salarial entre funcionários da SUFRAMA e demais autarquias do governo federal é grande e precisa ser amenizada. Nós não temos hoje uma remuneração compatível com o grau de dificuldade do trabalho que a gente exerce hoje no governo federal. Então a gente quer pelo menos amenizar essa diferença, não queremos nem que seja comparado, mas que pelo menos amenize isso, que nós não percamos os técnicos nossos para outros órgãos. O superintendente interino do órgão, Gustavo Igrejas, participou do debate. Ele assumiu o cargo desde a saída do então superintendente Tomás Nogueira, no início de novembro. Funcionário de carreira da autarquia, Igrejas afirma que a reivindicação é justa. A SUFRAMA hoje tem a 190ª carreira entre os servidores públicos federais. Isso não condiz, o salário não é condizente com o trabalho e com a importância que a autarquia tem para a região. E os servidores nós temos um sindicato muito forte hoje. Essa questão salarial não é uma questão recente, é uma questão que já vem de muitos anos, mas hoje nós temos um sindicato forte, sindicato combativo. De acordo com o presidente do Sindicato dos Funcionários da SUFRAMA, uma reunião será realizada em Brasília com um grupo formado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão para tratar das reivindicações dos trabalhadores da SUFRAMA. Um relatório será apresentado pela equipe. Segundo Anderson Belchior, se nenhuma resposta positiva for dada, uma greve por tempo indeterminado já está prevista para a próxima semana. Esse é o último caminho, mas é o caminho que a gente acredita que está sendo empurrado pelo governo federal, que é de fazer uma greve nos moldes que aconteceu no começo do ano. E o próprio site do Centro da Indústria colocou que, havendo uma paralisação dos servidores da SUFRAMA, nós teremos um impacto de 300 milhões por dia para a indústria e isso reflete automaticamente no comércio. Para a deputada federal pelo PP, Rebeca Garcia, é preciso união entre as bancadas federais da Amazônia Ocidental para que o pleito dos trabalhadores seja atendido. Queira a gente ou não, as decisões do nosso país são decisões políticas, Então a gente resolve conversando. Então o que é importante? É que a bancada federal, tanto senadores quanto deputados federais, estejam engajados, levando esse pleito para o Congresso Nacional, mas indo além, levando ao Ministério, o MIDIC, que é o ministério responsável pela SUFRAMA, e levando também ao conhecimento da presidenta Dilma para que seja revisto. Segundo a deputada Conceição Sampaio, a prorrogação da Zona Franca de Manaus é uma garantia jurídica que as empresas têm para continuar investindo no Amazonas, mas é preciso valorizar os aproximadamente 600 funcionários da SUFRAMA. Todas as vezes, quando a gente trata do polo industrial de Manaus, parece até
o Amazonas está sempre de pires nas mãos, sempre é assim. Então, esse modelo ele foi criado justamente para integrar o nosso estado, a nossa região ao restante do país. Nós temos, é só ver o que isso representa dentro do orçamento da própria União. Então, esse momento que a gente está vivendo, a situação dos servidores, é um momento também que faz parte desta prorrogação. Não é só prorrogar, é reestruturar. Essa reestrutura é que certamente garante como serão esses próximos 50 anos. Em fevereiro deste ano, os servidores deram início a uma greve que durou mais de 40 dias. 70% das atividades foram paralisadas, o que afetou principalmente a vistoria de entradas de mercadorias, prejudicando o comércio no estado, estimado em 300 milhões de reais por dia. A Assembleia Legislativa vai encaminhar uma moção de apelo de autoria dos deputados Belarmino Lins, Josué Neto e Conceição Sampaio à bancada federal amazonense no Congresso Nacional, à Casa Civil da Presidência da República e aos Ministérios do Planejamento e de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, defendendo as reivindicações dos servidores da SUFRAMA. O documento foi subscrito por todos os parlamentares presentes à sessão. A condenação a mais de 11 anos de prisão do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, repercutiu na Casa Legislativa. O tema foi debatido na tribuna pelo deputado Luiz Castro. Segundo o parlamentar, a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas representa o fim da impunidade nos crimes contra crianças e adolescentes. O Tribunal de Justiça do Amazonas condenou o prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro, a 11 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. O réu estava sendo acusado de favorecimento à prostituição, além de improbidade administrativa. Adail está preso em Manaus por integrar uma rede de exploração sexual de menores no Amazonas. Ainda cabe recurso da decisão. Eu vejo como um marco histórico, uma data histórica na luta pela defesa de direitos de crianças e adolescentes. Muito mais do que a condenação individual de uma pessoa que cometeu crimes abomináveis contra as nossas crianças e adolescentes de Coari e de outros municípios, nós temos a derrocada, o início da derrocada, da derrubada do mais poderoso esquema de pedofilia e de exploração sexual de crianças e adolescentes do Brasil. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, afirmou que a condenação de Adail só foi possível a partir do esforço conjunto entre o Congresso Nacional e a Casa Legislativa amazonense. Há muitas pessoas que se empenharam, e eu quero destacar aqui, desde o senador Magno Malta, ainda em 2008, 2009, depois a deputada Lilian Sá e a deputada Érica Cocai, advogados, promotores, pessoas sérias, movimentos sociais. Eu quero dizer que esse trabalho todo é compartilhado por muitas pessoas de bom caráter e que têm amor ao próximo. É bom lembrar da célebre frase, ensinamento de Martin Luther King. Ele dizia que eu tenho muito mais medo do silêncio dos bons do que do barulho dos maus. Para o parlamentar, que é membro da comissão que investiga casos de pedofilia no Estado, talvez haja necessidade de uma nova CPI para julgar outros casos, já que o número de denúncias tem aumentado. Nós temos um longo trabalho a percorrer e eu acredito que nós vamos ter que continuar esse trabalho no próximo mandato. A CPI não vai ser inútil, ela vai ajudar, mas ela não será suficiente para o tamanho do trabalho e do problema que nós temos no estado do Amazonas. No dia em que foi condenado no Amazonas, Adail Pinheiro também teve uma derrota no Superior Tribunal de Justiça. Ele teve o pedido de habeas corpus negado pelo STJ. O habeas corpus era referente a um pedido de prisão preventiva pelas acusações de chefiar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes, estupro de vulnerável e formação de quadrilha. A CPI da pedofilia vai ouvir o vereador suspeito de aliciar menores no município de Apuí. Além do parlamentar, as vítimas que formalizaram a denúncia também devem ser ouvidas no mesmo dia. A reunião está marcada para o próximo dia 28. O vereador Jadson Oliveira Martins, do PSB, do município de Apuí, distante 435 quilômetros da capital, começou a ser investigado após a publicação de um vídeo na internet, em que ele aparece supostamente gravando cenas de sexo explícito com duas adolescentes. De acordo com a polícia, as vítimas têm 15 e 16 anos, sendo uma delas sobrinha de um outro vereador do mesmo município.
O assunto repercutiu no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia decidiu realizar uma reunião no município de Apuí para ouvir o vereador e as vítimas do caso. A CPI vai fazer uma reunião para ouvir não só o vereador, como as duas vítimas também, e possíveis outros casos de Apuí. E essa reunião já está marcada para o dia 28, na sexta-feira, não é essa, na próxima sexta-feira, dia 28, a CPI da pedofilia vai estar no município de Apuí. O presidente da CPI da pedofilia, o deputado Abdallah Frache, afirmou que a casa recebeu a informação de que a Câmara Municipal do município de Apuí já abriu uma CPI para investigar o caso. O parlamentar informou que os membros da comissão devem também fazer visitas a outros municípios do interior. Desta vez, o primeiro a ser visitado será Altazes no dia 1º de dezembro para apurar novas denúncias. Já o deputado Luiz Castro, membro da comissão, afirmou que participará da primeira oitiva realizada em Apuí para apurar a denúncia. Vamos ao município de Apuí. A ideia é fazer a oitiva lá dessa denúncia, de outras que venham daqui até o dia da nossa viagem, e ao mesmo tempo também visitar alguns outros municípios que recebemos denúncias, como é o município de Altazes, que é emblemático por causa do turismo, do chamado turismo sexual. Nós queremos, portanto, fazer o fecho desta CPI, incluindo também situações emblemáticas desses municípios e da própria capital Manaus. Uma das preocupações é a nossa rede de proteção é muito fraca, é muito falha. Os vídeos que chegaram à polícia foram encaminhados a 2 peritos do município para avaliar a veracidade das imagens. No vídeo, as jovens pedem para que o homem pare de filmar. Não! Tira esse celular agora, Jadson. Tira. Mas ele mantém a câmera ligada. Em determinado momento, o rosto do suspeito é filmado beijando uma das adolescentes. O pai de uma das jovens encaminhou um documento à diretoria da Câmara Municipal, ao Ministério Público e à polícia pedindo providências sobre o caso. Já o vereador Dirlan Gonçalves de Souza, tio de uma das vítimas, entrou com um pedido de cassação ao mandato do colega suspeito de ter aliciado as menores. E o Partido Socialista Brasileiro do Amazonas decidiu pela expulsão do vereador de Apuí, Jadson Martins. Para a direção da sigla, as atitudes do parlamentar são incompatíveis com o regimento do partido. Durante reunião do Diretório Estadual, o Partido Socialista Brasileiro decidiu expulsar do quadro de filiados o vereador de Apuí, Jadson de Oliveira Martins. A decisão já foi comunicada ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE, por meio de um pedido de exclusão. Além disso, já solicitou à Câmara Municipal de Apuí a substituição do vereador pelo suplente. Para os membros do PSB, as atitudes do parlamentar são incompatíveis com o regimento interno da sigla. Jadson Martins é acusado de gravar vídeos de sexo com adolescentes. Segundo informações da Polícia Civil, já foi confirmado que os vídeos são verdadeiros e que até o final do mês as investigações do caso devem ser concluídas. A Câmara Municipal de Apuí também já decidiu instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o vereador. O suposto pagamento de propina para as obras do gasoduto Urucu, citado na Operação Lava Jato, foi tema de pronunciamentos na Assembleia Legislativa. Foi o deputado pelo PROS, Sidney Leite, que trouxe o tema à tribuna. O parlamentar lembrou que desde o primeiro ano de mandato mostrava preocupação com o setor energético do Amazonas. Me chamou muito a atenção que uma obra que teve N prorrogações de prazo, né, e depois de custo, porque a obra estava projetada inicialmente para o investimento de aproximadamente 2 bilhões de reais, ou um pouco mais do que isso, em torno de US$1 bilhão, e ela gastou praticamente o dobro. E que em 2009 ela foi entregue, né? Mas nós vimos as placas na cidade, as comemorações, inclusive com fotos de políticos. Mas que na realidade nós só viemos ter energia a partir do gás de Urucu agora. Segundo Sidney Leite, nenhuma explicação foi dada para o aumento dos valores da obra. Com o escândalo da Petrobras, vem à tona que a realização da obra do gasoduto Quari-Manaus também foi alvo de propina,
né? Inclusive é citado um trecho executado pela empresa Camargo Corrêa, e que a gente fica se questionando se esse aumento significativo na execução dessa obra foi em função das propinas e de negócios não republicanos não revelados. Em a parte, o deputado pelo PTN, Abdallah Frache, lembrou que a refinaria de Pernambuco também está com um volume crescente de gastos nas obras. Quero colocar a pior de todas, que é a refinaria de Pernambuco. A brincadeira não está pequena, deputado Sidney. Essa projeção foi 2 bilhões e ela já está em 28 bilhões. Esse conluio, esse apadrinhamento do governo brasileiro com esse sistema bolivariano da Venezuela, onde no começo a Venezuela ia entrar com a metade desse valor, até agora não entrou com absolutamente nada. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, também se pronunciou sobre o assunto. Sidney Leite informou que vai solicitar informações do Tribunal de Contas da União, do Sistema Eletrobras e a Companhia de Gás do Amazonas. O executivo da empresa Toyo Cetal, Júlio Camargo, afirmou em depoimento ao Ministério Público Federal que intermediou o pagamento de R$2 milhões em propina para o ex-diretor de serviços da Petrobras. De acordo com o delator, a propina foi pelo contrato firmado com a empresa Camargo Corrêa para a execução das obras do gasoduto Urucu, que é controlado pela estatal brasileira. Uma comissão parlamentar de inquérito foi criada no Congresso Nacional para investigar as transações da Petrobras. No mês de março, a Polícia Federal instaurou a Operação Lava Jato, que fez uma série de prisões para desmontar um esquema de lavagem de dinheiro na Petrobras, que movimentou aproximadamente R$10 bilhões. Presidente da Alean, Josué Neto, avalia com cautela a PEC que pretende limitar o repasse de recursos aos tribunais de contas e assembleias legislativas em todo o país. Essa e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional pretende limitar o repasse de recursos aos tribunais de contas estaduais e assembleias legislativas em todo o país. O projeto vincula a verba dos órgãos ao índice de inflação oficial. O presidente da Alean, deputado Josué Neto, disse que é preciso avaliar a medida com cautela para não prejudicar o Amazonas. Entre 2002 e 2012, a média de crescimento dos gastos das Assembleias Legislativas e dos Tribunais de Contas dos estados foi de 47%. Segundo o Tesouro Nacional, as despesas totais desses órgãos somadas alcançaram a marca de 14,5 bilhões em 2013. Usando este alto valor como justificativa, a proposta de emenda à Constituição número 30 de 2014, que atualmente tramita no Senado, pretende fixar um limite para estes gastos. A PEC estabelece o ano de 2013 como teto que não pode ser ultrapassado pelos orçamentos das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos Tribunais de Contas estaduais.
A proposta permite apenas que os valores gastos naquele ano sejam corrigidos conforme a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Apesar da importância da redução dos gastos públicos, a PEC pode prejudicar o estado do Amazonas. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a proposta é injusta, já que o estado possui grande extensão territorial, o que aumenta os custos com o transporte da Aleam. A limitação no orçamento irá prejudicar o funcionamento do órgão e o atendimento à população. A implantação de um polo de desenvolvimento tecnológico no estado foi a proposta apresentada pelo deputado Chico Preto para o crescimento da região. Segundo o parlamentar, uma iniciativa deste tipo pode gerar mais empregos e atrair empresas para o Amazonas. Trazendo ao plenário o exemplo de Santa Catarina, que mesmo sem possuir um grande parque industrial conseguiu alcançar bons índices de desenvolvimento, o deputado Marco Antônio Chico Preto defendeu o investimento estatal na criação de novas tecnologias da informação. Para Chico Preto, a criação de softwares ou outras técnicas pode gerar receita para o estado. Por que o Amazonas não tem um segmento como este consolidado da tecnologia da informação? Por que o Amazonas não tem um programa Geração Tech, como tem Santa Catarina? Por que o Amazonas não qualificou nos últimos anos pelo menos 2.500 jovens no campo da tecnologia da informação, gerando novos empregos e induzindo a abertura de novas empresas? Porque falta a visão estratégica do governo do estado do Amazonas em consolidar, em paralelo, mas dentro dessa célula, que é a célula mais importante do desenvolvimento econômico e, por conseguinte, social do estado, que é o Polo Industrial de Manaus. Nós precisamos ser ousados. O parlamentar também afirma que a criação de um curso na Universidade do Estado do Amazonas, dedicado ao desenvolvimento de jogos digitais, foi um passo importante, mas foi pouco em relação ao que ainda precisa ser feito. Chico Preto defende a criação de uma universidade do software no estado. Dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior apontam uma diminuição nas exportações realizadas pelo Amazonas no mês de outubro. A queda ocorreu por conta da redução nas importações dos principais parceiros comerciais da Zona Franca de Manaus. A redução nas vendas das principais empresas exportadoras presentes no Polo Industrial de Manaus puxaram o índice do Amazonas para baixo. Outubro apresentou uma redução de 5,11% das exportações quando comparado ao mês de setembro. Quando a análise é referente ao mesmo período do ano passado, o resultado é pior, uma queda de 28%. Uma das razões para este resultado é a redução no fluxo comercial com os principais importadores de produtos da Zona Franca. De janeiro a outubro deste ano, as exportações para a Colômbia caíram 32%, para a Argentina 8,3%, Estados Unidos 6% e Venezuela 3,9%. Encontro regional reúne sindicatos do comércio para capacitação e qualificação. O deputado Juta Afonso, que participou do evento, afirmou que a iniciativa valoriza o setor, que é responsável por boa parte da economia do estado. E foi realizado em Manaus o 5º encontro regional do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidores do Estado, Sincadan, e Sindicato do Comércio Varejista do Amazonas, Sindivarejista, que é direcionado aos segmentos do comércio atacadistas, distribuidores e varejistas de bens, serviços e turismo. O objetivo do evento este ano foi voltado para o treinamento profissional de qualificação e capacitação com acesso às técnicas modernas no exercício da arte de vender a todos os setores envolvidos, diretos e indiretamente em vendas. A finalidade é exatamente fazer congraçamento dos atacadistas e distribuidores, exatamente com o pessoal de vendas, que é exatamente a força motriz das empresas. E então todo ano se faz isso nessa data, dia 14, que já é uma data calendário,
onde nós temos sempre o destaque de um grande palestrante a nível nacional. De acordo com este diretor de uma escola de idiomas, esta é a oportunidade de estimular a motivação dos funcionários, além de aprimorar técnicas utilizadas no comércio para oferecer atendimento de qualidade à população. O segredo do negócio é o atendimento, né? Hoje em dia, todos os segmentos pregam um marketing parecido, semelhante, a mesma linguagem, mas eu creio que as pessoas é que fazem diferença. Então, a qualificação, a apresentação, a verbalização, tudo isso é algo que conta pontos na área de vendas. O deputado Adilto Afonso, que participou do evento, destacou que a iniciativa valoriza o comércio, que é um dos principais responsáveis pela economia do Estado. Hoje o comércio varejista, o comércio de modo geral é o maior empregador do Amazonas. O comércio tem a sua fatia maior. O comércio de serviço, o comércio varejista propriamente dito, que está todo dia com as suas pessoas, lá com seus funcionários. Então é salutar que se faça isso, porque cada vez mais a gente aprimora, a gente treina essas pessoas que atendem e que tratam com essa clientela. O parlamentar ressaltou que a iniciativa estimula a criação de novos empreendimentos no setor, gerando emprego e renda para a população, e afirmou ainda que a alternativa econômica diminui a dependência do polo industrial de Manaus. O Dia da Consciência Negra é comemorado no Poder Legislativo e mais, a Assembleia Cidadã faz doação de alimentos, remédios e brinquedos para instituições. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Uma sessão especial de autoria do deputado Luiz Castro comemorou o Dia da Consciência Negra. Participaram do evento representantes do Ministério Público Federal, sociedade civil e comunidades tradicionais de matrizes africanas. O Dia da Consciência Negra foi criado para lembrar da resistência do negro à escravidão. A data 20 de novembro foi escolhida por coincidir com a morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, em 1695. Na Assembleia Legislativa Amazonense, uma sessão especial foi realizada para celebrar a data. O autor da propositura, deputado Luiz Castro, falou da importância do combate ao racismo. É o Dia da Consciência da Igualdade Racial, da Igualdade Social, da Igualdade do Gênero Humano, de que não se pode distinguir para o bem ou para o mal nenhuma pessoa pelo credo, pela prática cultural, pela origem etnológica, muito menos racial, pela cor da pele. Isso é uma ignorância do tamanho, uma ignorância absurda, já está comprovado cientificamente que não há distinção pela cor da pele e que nós precisamos, de fato, construir
uma sociedade cada vez mais igualitária. Para o coordenador da Aratrama, apesar de alguns avanços, ainda é necessário o combate ao preconceito, não só contra os negros, mas também contra as religiões de matriz africana. O preconceito, ele é uma chaga da humanidade. Não é exclusivo do Brasil, é em todo o mundo. Nós temos situações radicais na Europa, temos situações radicais nos Estados Unidos. E o que hoje nós percebemos é que as pessoas estão tendo coragem de denunciar. Elas estão tendo coragem de mostrar que, de fato, são vítimas. Temos um forte aliado, que é a Resolução 169 da Organização Internacional do Trabalho, que reforça a questão da etnicidade, do pertencimento étnico e do respeito que se deve ter a esse pertencimento. O ano de 2014 será marcado pelo lançamento da campanha em defesa da liberdade de crença e combate ao ódio religioso, com a distribuição de mais de 50 mil cartilhas que foram elaboradas em parceria com o governo do estado. Quando essa casa abre suas portas para receber principalmente os povos e comunidades tradicionais de terreiro, nós temos essa possibilidade de mostrar para a sociedade os avanços que tivemos. Louve-se aqui a boa vontade política do governador José Mello, governo do estado do Amazonas, e de secretarias como a SDS, CEPLAN, SEDUC, a própria Secretaria de Segurança, que começaram a partir da metade deste ano dar uma nova feição, dar um novo tom do diálogo entre governo do estado e negritudes. O Ministério Público Federal tem atuado para combater e investigar casos de preconceito e violência. O Ministério Público tem trabalhos, seja na área civil, seja na área criminal, de apuração dessas violações aos direitos da liberdade religiosa, inclusive contra a comunidade negra. Temos trabalhos ativos, proativos na parte de reconhecimento das comunidades, na parte de reconhecimento da imunidade dos terreiros, e isso foi incorporado às nossas rotinas de trabalho. Inclusive, nós temos projeto MPF em Movimento, que vai em loco essas comunidades também, para coletar informações, para conversar com elas e desenvolver toda a sistemática para a defesa desses direitos de modo coletivo. Na sessão, foram concedidas homenagens a pessoas que atuaram para defender os direitos dos negros no país. Houve também a apresentação de um grupo de capoeira. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, parabenizou a atuação do Tribunal de Justiça nas causas envolvendo o direito de família. Segundo o parlamentar, ações como a realização de um workshop sobre o tema ajudam na melhoria da prestação jurisdicional. O chefe do Legislativo Estadual utilizou um comunicado de liderança para destacar a realização do primeiro workshop do Polo Avançado dos Núcleos de Conciliação das Varas de Família. Realizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, tem como objetivo estimular o uso da conciliação como a melhor forma de se chegar a um resultado positivo nos processos envolvendo o direito de família. Josué Neto parabenizou o TJ pelas ações adotadas para permitir o maior uso dos acordos na resolução de questões judiciais. Parabenizar o Tribunal de Justiça, que está realizando esse workshop. E, além disso, ainda nesse mês de novembro, terá a Semana da Conciliação, onde não é apenas agora mais uma semana, são 30 dias de trabalho, onde as varas de família do Estado do Amazonas estarão trabalhando para que a justiça da área do direito da família chegue à sociedade amazonense. Participaram do evento membros dos conselhos tutelares, Ministério Público, servidores do Tribunal de Justiça, instituições da sociedade civil organizada e estudantes. Pensão alimentícia, divórcio e guarda compartilhada foram alguns dos temas abordados. A Assembleia Legislativa fez a doação de mais de R$50 mil em alimentos, remédios e brinquedos para mais de 10 instituições. A ação faz parte do programa Assembleia Cidadã. Rosiane Oliveira é voluntária no Centro Educandário de Luz.
A instituição atende crianças que estão à margem da sociedade. Orientações sobre princípios, valores morais e éticos são repassados, além da evangelização. Um trabalho de artesanato também é feito com os pais. 50 famílias são atendidas em 3 comunidades na zona sul de Manaus. Rosiane destaca a importância da ajuda feita pela Assembleia Legislativa. Nós vamos compor 50 cestas bem recheadas, né, para que eles estejam passando o Natal e o Ano Novo, porque muitas famílias não têm realmente nenhum recurso financeiro, não é? E aí esse alimento vai ajudar nesse momento, né? Porque Natal todo mundo sabe que é reunião, é família, aconchego e também a ceia. Então vai ajudar nesse ponto. Ana Guimarães é responsável pela ala feminina da Fazenda da Esperança. Atualmente 16 mulheres e 5 crianças fazem tratamento no local. A fazenda faz a recuperação de usuários de drogas. Ana lembra que o local é mantido por doações. Ajuda muito grande, né? Porque é muito difícil a gente manter a fazenda, porque as mulheres são poucas para trabalhar, para se manter. E essa ajuda é muito valiosa para nós, né? A Assembleia Cidadã é um programa da Assembleia Legislativa em que os servidores da casa fazem doações. Nesta ação, mais de R$50 mil foram doados a 11 instituições. Nós doamos medicação, equipamentos, não é? Até fogão, por exemplo, nós estamos doando fogão industrial, que ele não pôde nem estar aqui porque era muito grande. Estamos doando ar-condicionado, porque tem crianças que dependem do clima, não é? Eles são internados e muitas vezes o ar-condicionado não funciona. Essa criança, além do sofrimento da doença, tem o sofrimento do calor intenso da nossa região. Mais uma doação está prevista para o mês de dezembro. O Dia da Bandeira Nacional, celebrado em 19 de novembro, foi marcado no Poder Legislativo por um ato cívico. Ao meio-dia, oficiais da Polícia Militar realizaram a troca da antiga bandeira por uma nova e, em seguida, hastearam o maior estandarte do país. Desenhada por Décio Vilares, as cores representam as riquezas e belezas nacionais, sendo o verde as florestas, o amarelo o ouro, o azul o céu, rios e mares. Na bandeira ainda há as estrelas que representam cada um dos estados e o Distrito Federal. A bandeira do Brasil foi instituída pelo Decreto número 4, de 19 de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República. Ela representa todas as nossas riquezas, nosso povo e as nossas regiões, né? As riquezas do Brasil inteiro. Tanto é que, como diz o jargão militar, ela está acima de tudo e abaixo de Deus. E veja agora o que foi destaque no Alenha Notícias de hoje. Servidores da SUFRAMA apresentam as reivindicações da categoria para o Poder Legislativo e ameaçam greve. CPI da pedofilia vai apurar denúncias contra o vereador de Apuí e PSB decide expulsar o parlamentar do partido. Presidente da Alenha, Josué Neto, avalia com cautela a PEC que pretende limitar o repasse de recursos aos tribunais de contas e assembleias legislativas em todo o país. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Uma ótima noite para você e até amanhã.